Olá, bom dia. Bem-vindos a essa aula sobre fração. A gente vai falar um pouquinho aqui ainda sobre aquela velha noção do que é fração, né? O seu significado, o que significa uma fração. A gente vai trabalhar com a noção da ideia da fração como sendo uma razão, uma divisão, tá? Que a fração não deixa de ser uma divisão também, tudo bem? Aqui eu já deixei pronto para vocês todo o esqueminha e eu vou explicar parte por parte, tá? A gente vai começar primeiro classificando as frações. Primeiro, as frações são classificadas em fração própria, imprópria e fração mista. Como que eu sei que uma fração é própria? Quando o seu numerador for menor que o denominador. Que nem aqui eu tenho o exemplo 4 quintos. 4 quintos, o 4 é menor que o 5. Então, toda fração própria é aquela fração que não chega a completar um inteiro, né? Então, eu vou ter 3 sétimos, 8 nonos, 8 51avos, toda fração que o numerador for menor que o denominador, a gente chama de fração própria, tá? E aí aqui eu já representei essa fração das suas diversas formas, tá? Peguei o 4 quinto e transformei ela numa representação por meio de um desenho. Então, o que é 4 quintos? É eu pintar 4, utilizar 4 partes de um inteiro que estava dividido em 5. Então, aqui eu tenho o meu retângulo, que representa o meu inteiro, dividi ele em 5 partes iguais e usei 4. Então, eu pintei 1, 2, 3, 4. Tá? Essa é uma ideia de fração, uma representação da ideia de fração. Outra representação é usar a reta numérica para marcar essa fração 4 quintos, que é basicamente a mesma ideia daqui do desenho, né? Eu pegar o meu inteiro, então do 0 até o 1, meu inteiro, meu 1 inteiro, dividir ele em 5 partes iguais, tá aqui, né? E aí eu vou pegar quantos? 1, 2, 3, 4. Então, meu 4 quintos é exatamente esse pontinho aqui. Outra ideia da fração é a divisão, né? O que é 4 quintos? É eu dividir 4 em 5 pedaços, que é o que está feito aqui, né? Nesses dois. É dividir o meu inteiro, né? Meu inteiro em 4 pedaços. Meu inteiro foi dividido em 5, eu vou usar somente 4. Então, essa é a ideia da divisão da fração. Então, eu vou pegar meu inteiro, que tem 5 pedaços, então ele foi dividido em 5 pedaços, só que eu quero saber quanto que representa esses 4 pedaços. Então, é 4 dividido por 5, tá? Sempre seguindo a ordem. O de cima dividido pelo de baixo. Como 4 não dá por 5, eu já coloquei 0, aqui e acrescentei um 0. Então, ficou 40 na tabuada do 5, é 8. 8 vezes 5, 40, 40 nada. Então, ou seja, 4 quintos, essas duas representações, e transformado em decimal a 0,8. Ou seja, então aqui é 0,8, né? Tá? É como se fosse 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0. Tudo bem? Outra forma de usar a fração é transformar essa fração numa porcentagem. Porcentagem é aquela fração que apresenta sempre o denominador como sendo 100. Tá? Então, o que eu faço? Eu transformo essa minha fração em uma outra fração equivalente. Tá? O que é a fração equivalente? Que tem o mesmo valor, só que representada com números diferentes. Tá? O valor aqui e aqui é o mesmo. Tudo bem? Não muda o valor. Vai mudar o quê? A forma de representar. Eu represento com outros números. Tá? Assim como 0,8 também é equivalente a essa fração. Só que aqui é uma representação decimal, um número decimal, tá? Então, como que eu faço? Se eu quero chegar num denominador 100, eu tenho que multiplicar esse meu 5 por algum número. No caso aqui, o número é 20, porque se eu fizer 5 vezes 20, vai dar 100. Se eu estou transformando em fração equivalente, o número que eu multiplico ou divido aqui embaixo, eu tenho que multiplicar ou dividir aqui em cima. Então, se eu fiz 5 vezes 20, eu faço 4 vezes 20, dá 80. 80 por 100 é 80 por cento, né? 80 por 1 cento. Então, 80%. Tudo bem? Qualquer fração eu consigo fazer todas essas representações, tá? A fração imprópria. O que é uma fração imprópria? O contrário da própria, o seu numerador vai ser sempre maior que o denominador. Isso quer dizer o quê? Que se eu tenho uma fração imprópria, significa que eu tenho mais que um inteiro.
tá? Então, sempre eu vou ter pelo menos um inteiro para ser fração imprópria, tá? Então, aqui eu tenho 5/3. O que que é? É 5 pedaços de algo que estava dividido em 3. Então, eu peguei aqui, ó, um inteiro e dividi ele em 3 partes. Só que se eu pegar as 3 partes, não dá a fração que estava aqui. Então, significa que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar mais um inteiro e dividir ele de novo em 3 partes. Por que eu estou dividindo em 3 partes? Porque o denominador é 3. Significa que qualquer inteiro meu vai ser dividido em 3 partes. Então, eu dividi aqui, ó, meu primeiro inteiro em 3, meu segundo inteiro em 3. E eu tenho que pegar quantos pedaços de 3? Tenho que pegar 5 pedaços. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? E aí eu consigo representar isso também na reta numérica. Como? Eu posso pegar o meu inteiro, né, do 0 a 1, dividir ele em 3 partes. Se eu for contando, ó, 1, 2, 3, não completo 5/3. Aqui dá 3/3. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar mais um inteiro, que é a mesma ideia do que estava aqui, tá? Com um único inteiro, eu não consigo representar essa fração. Então, eu preciso de mais de um inteiro. No caso aqui, ó, com um inteiro, eu também não consigo representar esse número na reta numérica. Então, eu preciso de mais um inteiro. Então, no caso aqui, eu vou ter quase 2 inteiros, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Todos os inteiros têm que ser divididos em 3 partes, porque o denominador é 3. Se fosse 4, todos os inteiros divididos em 4 partes. Se fosse 7, todos os inteiros divididos em 7 partes, tá? Quando a fração é imprópria, não importa quantos inteiros eu tenha, todos eles têm que ser divididos na mesma quantidade, que é a quantidade que o denominador manda. Tudo bem? E aí, se eu tenho uma fração imprópria, eu também consigo transformar ela num número decimal, fazendo o quê? A divisão do numerador pelo denominador. 5 dividido por 3 vai dar 1 e sobra 2. Tá? Se eu quisesse continuar, acrescentaria vírgula e colocaria aqui um 0. Tudo bem? Mas eu não quero continuar. Por quê? Porque eu quero, na verdade, transformar essa minha fração imprópria numa fração mista, tá? Como que eu vou fazer para transformar uma fração imprópria na fração mista? É eu fazer a divisão, só que não usar as partes decimais, ou seja, não usar a vírgula e nem nada que iria depois da vírgula. Então, o que que eu tenho? Se eu pegar 5 e dividir em 3 partes, eu consigo um inteiro, que é o que está aqui, que é o que está aqui. E aí sobra 2 partes, que é o que está aqui, que é o que está aqui, certo? Então, eu tenho um inteiro e mais 2 partes de algo que estava dividido em 3. Então, como que eu leio esse número? 1 inteiro e 2/3. Isso aqui já é uma representação da minha fração mista. O que é uma fração mista? É quando eu tenho parte inteira, né, um número que representa quantos inteiros eu já tenho, e um número fracionário, só que usando uma fração própria, ou seja, um pedaço que vai ser sempre menor que 1. Tudo bem? Então, ou seja, eu consigo transformar uma fração imprópria numa fração mista e também consigo transformar uma fração mista numa fração imprópria. Tá? Depois eu falo como transformar a mista na imprópria. Então, ó, transformar a imprópria na mista é fácil, né? Ó, parte inteira e aqui é a fração própria que vai ficar escrita. 2 pedaços de 3 que foi dividido. Tudo bem? Então, 1 inteiro e 2/3. Aqui eu tenho 2 inteiros e 1/4, tá? Então, ou seja, eu tenho que pegar 2 inteiros, eles estavam divididos em 4 partes, né? Por quê? Porque aqui está falando que cada inteiro meu está dividido em 4 partes, assim como aqui estava falando que todos os meus inteiros estavam divididos em 3, né? Qualquer pedaço. E aí, mais 1/4, mais 1/4, tá? 1 de 4 que tinha aqui. Então, ou seja, 2 inteiros está representado aqui, tá? E 1/4 está representado aqui. Então, isso aqui, ó, é a forma de representar essa fração mista. E aí eu consigo transformar isso também na representação na reta numérica. 2 inteiros já tem aqui, né? Ó. E todos esses inteiros estavam divididos em 4 partes. Não importa quantos inteiros eu tenho, eu posso ter 10 inteiros. Se for denominador 4, todos os inteiros vai estar dividido em 4 partes, tá? E pego mais um pedaço de algo que estava dividido em 4. Então, além dos meus 2 inteiros, eu pego mais um pedaço de algo que estava dividido em 4. Se eu contar aqui, ó, se eu for somar aqui, ó,
eu tenho 4 de um inteiro, mais 4 de outro inteiro, então eu já tenho 8. 8 pedaços mais um pedaço dá 9 pedaços de algo que estava dividido em 4. Esse é um jeito de transformar uma fração mista numa fração imprópria. Outro jeito, se eu tenho dois inteiros, né, vamos pensar. Se eu tenho dois inteiros e todos eles estavam divididos em 4 pedaços, eu só vou fazer 2 vezes 4. 2 vezes 4 dá 8 pedaços. Mais um pedaço, então são 9 pedaços que estavam todos divididos em 4. Tá? Então, formas de transformar isso aí são inúmeras. Tudo bem? Vou fazer mais um aqui, ó, para transformar. Isso aqui é uma fração imprópria, né? Numerador é maior que o denominador. Como que isso aqui vai ficar na forma mista? É só eu dividir 8 por 5. Né? Se eu pegar 8 e dividir por 5, eu sei que vai dar 1. Né? Então, você já tem um inteiro. 5 vezes 1, 5 para 8, 3. Então, ou seja, vai dar 1 inteiro e sobram 3 pedaços de algo que estava dividido em 5 pedaços. Tá? Então, 1 inteiro e 3 quintos. É a mesma coisa que 8 quintos. E se eu tiver isso aqui? 4 inteiros e 2 sétimos. Que é pegar 4 inteiros mais 2 sétimos, tá? A mesma coisa. Só fazer 4 vezes 7, 28. 28 mais 2, 30 pedaços de algo que estava dividido em 7. Tudo bem? Então, aqui nós abordamos a parte da classificação das frações, suas diversas representações e a transformação dessas frações em porcentagem. Refaçam esses exemplos, podem fazer outros exemplos, treinem, pratiquem, para ficar claro, principalmente essa parte de representar na reta numérica, tá? Que às vezes dá algum trabalho, mas ela não é difícil, é só eu prestar atenção na leitura e nas divisões do meu inteiro, tudo bem? Então, sempre aqui eu tenho que pegar o meu inteiro e dividir pelo número que está no denominador. Isso já facilita bastante a minha vida. Tudo bem? Então, até a próxima. Um grande abraço. Tem outras aulas sobre frações, vocês podem procurar aulas minha postada. Vai tá como nono ano, mas vocês podem assistir, porque fração é algo que vê desde lá do quinto ano, sexto ano aborda mais um pouco a fundo a fração. Então, vocês podem ver essas frações do nono ano sem problema, que pode ser que tire alguma dúvida que tenha ficado com vocês. Tudo bem? Tchau, tchau. Até mais.